Há uma cena, vi tipo uma frase qualquer, um meme sobre lipstick lesbians, que dizia Rock, paper, scissor, guess which one we like. Blurcast, Blurcast, Blurcast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou só olá. Eu sou o Filipe, uma batata inovadora, uma batata pronta, uma batata aqui só para si. E estou aqui convosco para falarmos sobre lésbicas femininas. E temos uma convidada especialíssima que não vemos todos os dias de certeza em atividades do Blurk, que é a batata Mia, a batata estagiária. Não sei se te queres apresentar, Mia. Não sei como é que me posso apresentar, acho que já foi bastante clara esta apresentação. Consideras-te uma especialista em lésbicas? Não me considero uma especialista em lésbicas, acho que ninguém se pode considerar especialista em lésbicas, mas acho que este assunto é importante debater por existirem exatamente demasiadas pessoas que se consideram especialistas em lésbicas. Nesse caso, tenho uma questão para te fazer, Ok? que é... Muitas vezes é usado o termo lipstick lesbian para definir fofas femininas. Confirmas? Sim, eu fiz toda uma pesquisa bibliográfica antes de irmos para aqui gravar e descobri que existem, na verdade, dois termos diferentes que podem referir-se a lésbicas femininas, que depende, a única diferença que existe será o tipo de outra lésbica pelas qual elas se sentem definidas, sentem atraídas, ou seja, as lipstick lesbians, segundo consta no dicionário urbano, são lésbicas femininas que só se sentem atraídas por lésbicas femininas. Dizem que se quisessem uma mulher aparecer um homem, namorariam com um homem. Existe também o outro conceito muito interessante que se chama femme, que são as lésbicas femininas que se sentem atraídas por mulheres com um ar um bocadinho mais masculino também. O que eu gosto de apelidar as buchonas. Ok, mas uma questão então. É mandado pelo Código das Lésbicas que todas as lipstick lesbians têm de usar batom antes de sair de casa? Não encontrei nada que se referisse a isso, embora encontrei um artigo maravilhoso no WikiHow que dizia 6 formas de como tornares uma lipstick lesbian. Que eu achei muito interessante existir este tipo de pesquisa. E nenhum deles era usar batom. Eu de facto não uso batom. Não só porque esfregar escamas de peixe na boca me parecia um bocado estranho, então dispenso, mas também porque, não sei, batom é uma cena um bocadinho desconfortável. Contudo, acho que o termo lipstick lesbian é um bocadinho mais abrangente, ou seja, é um bocado uma questão de aparência no geral e não só do uso ou não do batom. Portanto, já concluímos então que nem todas as lésbicas lipstick usam batom. O que mais há para falar então? É assim, eu acho que mais do que importante do que nós falarmos sobre o que é ou não ser uma lipstick lesbian, embora seja engraçado saber que existem todos estes tipos de conceitos que só provam um bocadinho esta teoria, é falar sobre a quantidade de discriminação que existe dentro do próprio núcleo das próprias lésbicas em si. Houve uma altura, há uns anos atrás, quando saiu aquele filme A Vida da Adele, que foi um grande escândalo junto de muitas lésbicas, porque surgiu um movimento que dizia que as verdadeiras lésbicas não fazem tesoura. Ou seja, para essas pessoas tenho a dizer que então a vida sexual delas deve ser um bocadinho aborrecida. Mas ok. E depois surgiram muitas pessoas a falar que, mas agora, tipo, existe um código daquilo que as verdadeiras lésbicas fazem ou não? E, tipo, o que é que define se tu és uma verdadeira lésbica ou deixas de ser? A mim já me aconteceu várias vezes. E é assim, é normal quando tu assumes uma orientação sexual diferente da normativa, dizerem coisas de género, ai, estás só confuso, ai, isso é só uma fase, ai, essas coisas todas. E isto não teria problema nenhum quando às vezes não é dito pelas próprias pessoas que têm essa orientação sexual. Por exemplo, na última marcha do Orgulho, aqui no Porto, eu cheguei lá e houve uma verdadeira sapatona camiona que olhou para mim e disse, mas o que é que tu estás aqui a fazer? Eu disse, então, o que é que eu hei de estar aqui a fazer, não é? É um bocadinho óbvio, mesmo que tu... Então, mas olhaste bem para ti. Tu não és nada lésbica, tu estás só confusa. Não, a sério, tu és muito hetero. Olha para ti, tu és hetero. Porquê é que estás aqui? E pronto, e foi neste momento em que eu comecei um bocadinho a sentir uma necessidade de eu própria fazer uma introspeção sobre a minha orientação sexual. Porque alguém que devia completamente perceber o assunto estava a fazer um tipo de discriminação daquela. Eu senti-me inclusive mal e senti que se calhar eu não devia estar ali. Porque eu se calhar não era lésbica. Sentes que este tipo de
labels, ou seja, de rótulos que vão sendo criados, acabam por resultar numa certa segregação dentro da própria comunidade? Sim, acaba por ser completamente isso. Aliás, mesmo estas definições, não é? A diferença entre a lipstick e a femme e essas coisas todas, quer dizer, olhando para a minha experiência pessoal e para a experiência de muitas pessoas que eu conheço que são lésbicas e que não têm que ter um look mais masculino, acontece às vezes tu sentir-te atraída e teres uma relação com alguém que tem um aspecto mais aquilo que se chama masculino, que eu nem sequer percebo muito bem o que é o aspecto masculino, o que é o aspecto feminino, mas ok. E às vezes terem com pessoas mais femininas. Portanto, eu de vez em quando sou lipstick, de vez em quando sou femme. Tipo, hoje acordei femme. Amanhã se calhar acordo lipstick. Portanto, acaba por ser nós que sofremos todos de discriminação de alguma forma, estamos a discriminar dentro das pessoas que nós devemos estar a apoiar. Que eu acho que é um bocadinho contraproducente, errado em muitos aspectos. E existe algum tipo de hierarquia lésbica? Ou seja, tipo, existe aquela suprema lésbica que é a que tem um caminhão, que é engenheira, mas não de informática, tipo engenheira tipo mecânica mesmo, ou algo semelhante. Não, ou não? Não, nunca encontrei nenhuma informação sobre isso. Eu acho que não deveria existir, não é? Mas se calhar dentro de algumas pessoas, da cabeça de algumas pessoas existe, não sei, pelos comentários que se vêem. Outra questão. É possível uma femme lesbian ou uma lipstick lesbian ter algum tipo de veículo pesado? Bem, eu pessoalmente não tenho, mas não sei, não vi nada no regulamento das verdadeiras lésbicas que impedisse tal facto. Portanto, é possível. Muito giro, porque dizem que as lipstick gostam de moda, flores, perfume, sexo e a cidade, lingerie e batom. Ah, eu também gosto de sexualidade, era coincidência. Serei eu uma lipstick Se lesbian? calhar tu és uma lipstick lesbiana. Não sei, normalmente os homens com que tu estás são mais femininos ou menos. Não há provavelmente um padrão, mas os homens com quem eu tenho sexo vezes repetidas são mais femininos. Portanto, se calhar tu és uma lipstick lesbian. Será que eu sou uma lipstick lesbian? Não é? É o engraçado destes rótulos. Depois acabas por te pôr a ti próprio em questão a toda a hora. Fora da comunidade LGBT, sentes mais ou menos preconceito sendo uma lésbica feminina do que esperarias caso fosse uma lésbica masculina? Eu acho que ou seja, quando as pessoas se apercebem que eu sou lésbica, quando acabam por perceber na convivência no dia-a-dia, não têm grande reação. Se calhar se eu tivesse um aspecto mais masculino, iriam olhar para mim de outra forma. Ou seja, haveria aquele preconceito inicial só através da imagem, comigo não acontece. E quando acabam por perceber, se calhar já me conhecem, portanto não há muito essa forma. Mas há muitas pessoas também que fazem a mesma conversa de ai, tens a certeza? Ai, porque ainda não conheceste um homem a sério. Ai, porque de certeza que há aí, algures no mundo, um homem que te vai fazer mudar de ideias. Que pronto, acaba por ser extremamente desconfortável também ter que ouvir este tipo de coisas. Mas vindo de uma lésbica é bastante mais grave, digamos assim. Por exemplo, ouve-se dizer muitas vezes que o cliente da porno lésbica é o homem heterossexual. Achas que esta tendência tem vindo a inverter-se nos últimos anos? Já existe algum tipo de pornografia mais vocacionada para... Não sei, teria que fazer um estudo mais a fundo. Não tenho elementos suficientes para poder falar sobre a evolução da pornografia lésbica. Um estudo entre aspas. Teria que sentar-me e observar, não sei. Já conheci algumas pessoas, eu pessoalmente não faço a mínima ideia sequer do que é, mas houve um dia uma rapariga que me disse que o tipo preferido de pornografia dela era pornografia feminina, feminista, uma coisa assim. E eu fiquei tipo, o que é que isso sequer quer dizer? E portanto fui, obviamente, pesquisar, porque não fazia a mínima ideia do que era, e aquilo que encontrei, as descrições, é que em teoria é uma pornografia, um movimento novo que tenta fazer pornografia do ponto de vista da mulher. No geral, não só lésbico. Portanto, existe já alguém no mundo com essa preocupação, aparentemente. Dentro da pornografia lésbica, não te sei responder, não faço ideia. É que eu já ouvi dizer... Tipo, há sempre aquele critério, tipo, se um filme há um critério qualquer de filmes que é se o filme tem um diálogo entre duas mulheres que não é sobre homens e não sei o quê. É um critério que imensos filmes falham, que têm critérios mega básicos.
Eu estou a imaginar pornografias lésbicas em que é esse o critério também, do género, será que elas discutiram roupa? Será que elas discutiram outra coisa para além do homem que vai aparecer? Não sei. Mas nos filmes, não só pornografia, mas os filmes mesmo normais, muitas das vezes quando aparecem cenas românticas entre mulheres, são um bocadinho irrealistas. Ou seja, quer dizer, não... Lá está, se calhar é um bocadinho feito na ótica do homem hetero. Que depois lá está, quer dizer, não existem formas corretas ou incorretas das pessoas terem relações sexuais, pelo menos na minha opinião. Portanto, parece um bocadinho estranho estarmos a... Não é? Real lesbians don't scissor. Falar em scissoring. Explica-me scissoring. Como é que se faz scissoring? O que é que se sabe? O que é que esfrega em quê? É preciso algum tipo de preparação? É preciso pôr tipo uma manteiga ou algo assim para não queimar? É assim, não é a minha cena, mas no outro dia houve alguém que fez um comentário que disse: Ai, as pessoas que só fazem scissoring, coitadinhas, devem acabar todas assadas. Assumo que possa ser verdade. Não tenho experiência suficiente para tecer algum tipo de estudo sobre o assunto. Mas, quer dizer, como é que és que eu te explico? Então é bastante visual, não? Tipo, uma perna encaixa na outra. Roça, 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 roça. roça, roça e pronto. Não sei, deve haver pessoas que ponham manteiga, quem ponha chantilly, quem ponha óleo de massagens, não faço ideia. Eu acho que há pessoas no mundo a fazer tudo neste momento. Portanto... Mas não conheço nenhum tipo de preparação necessária. Ok. Tipo, lista de... Tipo uma receita de culinária, sabe? Primeiro... Amassa a carne para tirar os nervos. Segundo, põe água a ferver. E começa a aquecer o momento. Exato. Acende umas velas, Exato. umas velas aromáticas, sente ambienta-te ao que está ao teu redor. Exato. Coloca uma música com o ritmo determinado para aquilo que pretendes fazer a seguir. Procura uma música que tenha os batimentos por minuto certos, de acordo com os batimentos por minuto que tu vais dar na outra pessoa, etc. Falando de sexo lésbico, quais são as práticas sugeridas em termos de sexo lésbico? As práticas seguras, digamos. Existe algum tipo de prevenção a nível de prevenção de doenças, de ferimentos que possas ter? É assim, a nível de prevenção que tu possas ir comprar à farmácia, vamos descrever assim, existe muito pouca coisa útil. Lá está, existem os preservativos femininos, que é basicamente igual a um preservativo masculino, só que usa-se da forma contrária, não é? E, portanto, a menos que tu utilizes corpos estranhos à ação, não são muito úteis. Já ouvi relatos de técnicas maravilhosas de pessoas que usam o preservativo, o cortam, tipo a abrir, para fazerem sexo oral. Pessoalmente não tenho relatos. Mas pronto, é uma cena, portanto, se alguém estiver a ouvir e estiver a pensar como poder fazer, experimentem, deixem na caixa de comentários como é que correu. Não sei, pode ser uma dica. Contudo, é assim, acaba por ser o risco de contrair doenças ou as doenças que podem existir são muito menores, diferentes, portanto, lá está. Pode haver riscos a nível de scissoring, por exemplo, mas não há nada que tu tenhas, não há produtos que existam para resolver o problema. Ou pelo menos que sejam conhecidos o suficiente para nós agora podermos estar a falar sobre eles. Portanto, não é preciso inventar produtos. Sim. Se alguém tiver tempo, disponibilidade e imaginação, sim. Acho que é um mercado em crescimento. Emergente. Exatamente, e que está a necessitar da vosso apoio. Qual é, nos próximos 5 anos, qual é a velocidade a que esse mercado é esperado crescer em euros? Não sei, teríamos que fazer um estudo de rentabilidade agora. Ok. Fala-se muito na comunidade gay sobre gaydars e as pessoas conseguirem detectar outros homens gays que estejam em seu redor. Existe um lesbidar ou algo semelhante que permita a que lésbicas descubram outras lésbicas sem perguntarem e tipo só olhando em seu redor? Assim, lá está, funciona como o gaydar, não é? Há pessoas que têm muito, há pessoas que têm pouco. A mim dizem-me que eu tenho um gaydar excepcional. Claro que há casos que são bastante óbvios. Contudo, é uma situação um bocado tricky, porque não quer dizer que por uma mulher ter um ar mais masculino que ela seja necessariamente lésbica ou bi ou o que é que seja. Mas pronto, existem casos que tu olhas e percebes. Existem outros que são mais difíceis, mas sim, também se fala na existência de um lesbidar.
Acho que lhe chamamos gaydar só. honestamente. Acredito. Há sempre aquela questão que é: aquela pessoa pode ser uma lésbica masculina ou um rapaz pequeno. Sentes que às Rapaz vezes. pequeno no sentido de ser baixo. Sim. Ok. Ou tipo, um rapaz adolescente, tipo, não tem barba, Ok. não tem uma série de atributos que, regra geral, Ok. são esperados de um homem já adulto, mas tipo, há essa comparação. Já tiveste alguma reação? Eu já ouvi falar, por exemplo, de casos de pessoas que estavam a falar com lésbicas masculinas e que achavam que era um rapaz e estavam a falar com ele por e elas ficaram muito chateadas e achas que essa chatice é justificada ou achas que... Assim, acho que as pessoas podem ficar um bocadinho. Pronto, não, acredito que não seja agradável confundirem-te o género, não é? Em nenhum caso. Portanto, contudo, as pessoas devem ter um bocadinho a noção de que têm um aspecto diferente. No outro dia fomos assistir a uma conversa sobre feminismo trans e a oradora era uma mulher trans e no fim eu estava com uma amiga com um aspecto bastante masculino e essa pessoa perguntou à minha amiga: Ai, tu és a tal que vai à doutora... Uma das pessoas que ajuda as pessoas trans a terem o desnecessário relatório para poderem dar início ao processo. E a minha amiga, como nem sequer é do Porto, ficou a olhar, tipo, não estou a perceber do que é que estás a falar. Eu no fim disse-lhe que, pronto, que a pessoa provavelmente olhou para ela e assumiu automaticamente que ela era trans, porque tinha um aspecto mais masculino. Quer dizer, foi uma situação desconfortável, mas mais na ótica da pessoa assumir que pode trazer este assunto assim, não é? À baila, só porque temos também que ter um bocadinho de bom senso, não é? Não vamos ficar chateados a toda hora, até porque nós quando... Acho que toda a gente, e não estamos só a falar de lésbicas, mas quando temos ou podemos ter uma expressão de género que seja um bocadinho puzzling, temos que ter a consciência que há pessoas que não estão preparadas para lidar muito bem com a situação e que às vezes vão ficar confundidas. Portanto, o mais seguro é sempre perguntar à pessoa como é que ela prefere, mas também lá está, pode haver pessoas que ficam ofendidas, não é? Porque eu chego ao pé de ti e pergunto: olha, como é que preferes que te trate? Tipo, qual é o teu género? Que também ninguém tem nada a ver com isso. Uma das cenas que diz no WikiHow, das 6 formas como ser uma lipstick lesbian, é: não tens que provar nada a ninguém. Algumas pessoas podem não acreditar que és homossexual por seres demasiado femininas e podem-te pedir que o proves, mas não tens de te sentir obrigada a fazê-lo. Mas é recomendado? Não sei. Mas é verdade. Às vezes acontece, tipo, estás na discoteca com, tipo, um casal de lésbicas que sejam as duas mais femininas e é tipo: ai, são um casal nada, dê um beijinho para provar. Tipo, só não. És demasiado gira para ser lésbica, é todas aquelas frases que eu adoro. Tipo, para seres lésbica tens de ser zarolha, gorda, ter bigode. Só a partir daí é que podes ser lésbica. Antes disso, és demasiado gira para ser lésbica. Então, existe o espectro lésbico que é tipo... na verdade, não se acha lésbica, torna-se. À medida dos anos vão passando, tu vais cortando cabelo, vais indo ao ginásio, vais comprando uma moto e só aí é que vais te tornando lésbica. Só aí é que te tornas lésbica, a uma certa altura, assim. Depois aquelas perguntas que são um clássico para todas as relações homossexuais, que é: quem é o homem da relação? Não estás a ver, são duas gajas, nenhuma é um homem. Como assim, não é um homem? Nenhuma é um homem. Mas quem é que veste as calças na relação? Depende. Às vezes ambas, às vezes nenhuma. Qual é que é mais conveniente para scissoring? Sem calças e sem nada. Diria eu. Ou seja, relacionamentos felizes acontecem quando nenhuma delas veste as calças na relação. Se calhar. Mas, lá está, eu acho que estas ideias e estas concepções que acabamos, que mesmo dentro da comunidade existem sobre aquilo que é visualmente faz uma pessoa parecer lésbica ou não, é muito baseado na ideia daquilo que um homem hétero tem daquilo que pode ser uma lésbica, não é? Porque tu teres um aspecto feminino, usares unhas falsas e esticares o cabelo e usares maquilhagem, saltos altos e tal, é uma coisa que o homem hétero gostava de ter para ele, porque acha atraente. Portanto, tu sendo assim, tu não tens direito a ser lésbica porque tu és a concepção daquilo que um homem hétero gostava para si. Se tu fores camiona, e atenção, nada contra camionas, algumas delas são bastante giras, mas tu seres uma camiona com um ar super masculino, o homem hétero já não quer. Portanto, ok, podes ser lésbica à vontade. Isso acontece mesmo quando o homem, aquele fetichismo do homem hétero de querer duas lésbicas, acontece na mesma que ele quer duas camionas
Não, nunca ouvi nenhum relato. Por isso lá está. As camionas, para ele, podem ser lésbicas à vontade só, porque não têm interesse. O homem hetero promove que todas as lésbicas femininas sejam na verdade bis. Provavelmente. Ou só hetero. Tu, enquanto convidada, apresenta-nos agora uma receita de batata lésbica. Batata lésbica. Batata caminhona, batata fofa, batata lipstick. Batata lipstick. Ok, então, uma receita fácil e rápida para toda a gente nos está a ouvir. Isto era uma coisa que eu adorava imenso fazer quando tinha tempo a cozinhar, que ultimamente não tenho. Portanto, mais um estereótipo, ok? As lipstick lesbians, elas não cozinham. Mas Dão cozinhavam. docas. Cozinhavam, Mas antes de serem. Antes de serem. Não sei, talvez. Ou seja, é uma coisa muito simples, não vou estar a dar assim grandes ingredientes e grandes indicações, mas isto era algo que se faz muito rápido e que sempre teve mega fãs em todos os jantares que eu cozinhei para alguém. Que é basicamente, e é vegan, portanto, yay! Tipo, cool for everyone. Basicamente consiste em fazer todo um conjunto de legumes no forno, no qual a batata faz parte, ou seja, descascam a batata, cortam a batata. Outros legumes às escolhas. Eu pessoalmente aconselho courgette e funcho. Fica muito bem. E quê? Funcho. Funcho? Funcho. Em italiano quer dizer, diz finocchio, que também é uma palavra para dizer paneleiro. Portanto, a minha receita envolve paneleiros. Mas é uma cena, encontras não em todos os supermercados, mas em alguns. E então cortas isto tudo, não é? Pegas num... Como é que se chamam as coisas que se levam ao forno? Uma terrina, uma travessa. Whatever, uma travessa. Metes azeite, porque o azeite é muito importante, faz muito bem. Dispões todos os legumes numa ordem completamente aleatória lá em cima. Sal, todas as ervas aromáticas que puderes encontrar, que estiveres lá perto. E levas ao forno durante o tempo até a batata estar cozida. Ou seja, tem um garfo à mão e vais espetando na batata para ver se ela já está cozida ou não. Fica a aguardar então o convite para ir à tua casa comer do teu funcho. O meu finóquio. O meu finóquio. Traz-me muitos finóquios. E pronto. E pronto. Foi isto. Mais um podcast de Blur. Um Blurcast. Uma batata feliz por dia. Taça de alegria. Não sei. Exatamente. Uma batata por dia. Não sabia bem o que lhe fazia. E nós nunca sabemos como terminar este podcast. É fantástico. Até à próxima. Vão à conversa Blur. O Blurfest, por favor. Ah. Nós estamos a fazer um ano. Precisamos de dinheiro. Estamos em dívida para com a sociedade. Próximas atividades. Marchas LGBT. Vamos estar em Bragança, Braga, Vila Real, Porto, Lisboa. É tudo. E chega. É tudo. Chega, é só isso. E vamos ter a próxima conversa Blur no Café Ceuta. Dia 1ª sexta-feira do mês... 2 de julho. 1 de junho. É 1? Não é 2? 1 de junho. Apareçam dia 1, just checking. Ok, se não for dia 1, é porque é dia 2. É dia 1, dia 2 é Marcha de Braga. Ok. O tema é As marchas, no geral. as marchas no geral, sim. Convidava-vos para fazer cartazes connosco, mas já fizemos. Portanto, sorry about it, tivessem vindo. E Blurfest. E Blurfest, que é o aniversário do nosso coletivo, que vai ser dia 9 de junho, prévio do 10 de junho, que é feriado, mas também é um feriado, é um domingo, portanto, sorry about it. E vamos ter show de transformismo com a superstar drag iniciante ditadura, Que não conhecemos. que não Nunca conhecemos, ninguém- nunca ninguém viu, nunca esteve presente, Não faz parte do coletivo. não de todo. Pronto. E pronto, é isso. Obrigado por terem ouvido e aguardamos ver-vos, ou melhor, aguardamos ser ouvidos num Blurcast futuro. Exatamente. Deixem na caixa de comentários todas as vezes que se sentiram discriminados por alguém dentro da comunidade. Por favor. Mas não encham a caixa de comentários, tipo, ponham só alguns, que senão... Encham. Encham? Assim o Alex tem que responder. E pronto. Temos que dar trabalho a estas batatas preguiçosas. Tchau, tchau. Até à próxima. Até à próxima! Batata! Viva a batata! Viva a batata!